Olá, gente! Vamos lá para mais uma aula do nosso componente curricular Bacteriologia e Micologia comigo, professora Elvia. Então, na aula de hoje eu irei abordar alguns aspectos gerais sobre os mecanismos microbianos de patogenicidade. Mas antes de falar desses mecanismos, é necessário que a gente entenda como os micro-organismos eles conseguem infectar o hospedeiro. Através do quê? De que componente? O que é que tem no hospedeiro ou o que é que tem no micro-organismo que faz com que haja essa capacidade dele manter-se no hospedeiro e conseguir infectá-lo? Bem, isso depende da forma como esse micro-organismo ele consegue se aderir ou penetrar no organismo. Mas é necessário que a gente entenda algumas nomenclaturas que a gente vai acabar ouvindo por vezes, como por exemplo, patogenicidade, que é a capacidade de um organismo em causar doença por meio da superação das defesas do hospedeiro. Então, quando eu falo que algo é patogênico ou que causa ou que tem, né, essa patogenicidade, é porque o micro-organismo ele consegue aderir-se ao hospedeiro, ou seja, ao humano, e causar uma doença, uma vez que a defesa do hospedeiro ela não é suficiente para combatê-lo. E o que seria a virulência? Então, quanto mais virulento, mais patogênico ele será. Então, virulência nada mais é do que o grau de patogenicidade. E aí a gente tem as portas de entrada desses micro-organismos, né? Ou seja, desses causadores de doenças ou agentes infecciosos. Como, por exemplo, a gente tem as membranas mucosas, a pele, a deposição direta sobre a pele ou sobre as membranas, ou seja, via parenteral. Então, da mesma forma que a nossa pele ela serve para nos proteger, ela também pode servir como uma porta de entrada para esses micro-organismos. A gente tem aí a capacidade deles de se aderir, ou seja, aqui a gente teria basicamente o patógeno, né? E aí na superfície dessa célula, aqui pensando na bactéria, ela consegue se ligar a um receptor. Esse receptor ele estará onde? Na membrana da célula do hospedeiro, ou seja, do humano, pensando sempre em humanos. E aí o que acontece? Uma vez que ele consegue se aderir, ele pode conseguir liberar toxinas e causar a doença no organismo. Ou então ele pode se aderir e conseguir adentrar a célula. E aí vai causar um prejuízo na nossa célula. E como consequência no tecido e podendo também causar algo maior que seria no órgão como um todo, ou então em uma parte do órgão. Aqui a gente tem bactérias E. coli, em células da bexiga urinária de seres humanos, ou então, ou melhor, aqui a gente tem a estrutura das bactérias que estão aderidas à célula da bexiga. E aqui a gente tem algumas bactérias que estão aderidas à pele humana, ou seja, nas células da pele. E aí, como que os patógenos bacterianos, eles ultrapassam as defesas do hospedeiro? Bem, esses micro-organismos, eles têm uma capacidade, né, de aderir-se, de ligar-se. Então, uma das formas que eles utilizam para fazer isso, para competir ou resistir às defesas do hospedeiro, eles possuem, algumas bactérias, elas possuem cápsulas, que elas fazem com que não haja a fagocitose. Então, a célula humana ela não consegue fagocitar as células dos micro-organismos e, como consequência, não vai conseguir destruí-las. Então, a natureza química da cápsula, ela parece impedir que a célula fagocítica se ligue à bactéria. O corpo humano, ele pode produzir anticorpos contra a cápsula e quando esses anticorpos estiverem presentes na superfície da cápsula, as bactérias encapsuladas são facilmente destruídas por fagocitose. Mas para poder que essas células, né, ou melhor, essas células bacterianas que são encapsuladas,
elas sejam destruídas, é necessário que haja primeiro uma produção de anticorpos. Mas para você produzir anticorpos, você precisa se expor a esse patógeno. Aqui a gente tem, né, a estrutura dessa bactéria e essa região aqui, ó, que circunda a bactéria, é chamada de cápsula. E aqui a gente tem a Streptococcus pneumoniae, que é a causa da pneumonia pneumocócica. A gente tem ainda, né, em relação a outros componentes que impedem que a nossa defesa seja eficiente, como, por exemplo, a parede celular. A gente tem aqui o Streptococcus pyogenes, que ele produz uma proteína resistente à acidez e ao calor. E essa proteína é chamada de proteína M. Então, como ela está na superfície, né, da célula bacteriana, então ela vai ter uma capacidade de se proteger contra as defesas do nosso corpo. Então, a proteína M dos Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. Então, a gente tem aqui, ó, toda essa estrutura aqui que está em volta, né, uma micrografia que está em volta da bactéria, são, né, fibrilas sem, nesse caso aqui são fibrilas sem a proteína M, e nesse caso aqui, ó, que a gente vê algumas regiões em destaque aqui, seriam as bactérias que possuem a proteína. Se elas possuem, então elas impedem que o nosso organismo se defenda com eficiência. A gente também tem, por exemplo, na membrana, ou melhor, revestindo a superfície da bactéria, a gente teria, por exemplo, as fímbrias, né, que eles são semelhantes a pelos. E essas fímbrias e outras proteínas externas, como as OPA, elas conseguem se aderir com muita facilidade às células do hospedeiro. E ainda tem também algumas bactérias que produzem um ácido, que é o ácido micólico, que ele constitui a parede celular, por exemplo, das micobactérias de tuberculose. Então, isso facilita com que elas consigam se aderir. Aqui a gente teria, né, as micobactérias tuberculose, e aqui a gente teria o exemplo da Neisseria gonorrhoeae, onde ela possui, né, muitas fímbrias que têm essa capacidade de aderir-se à célula do hospedeiro. A gente também tem outras características aqui que podem ser colocadas, como as enzimas. Então, existe, por exemplo, as coagulases, que elas fazem com que haja coagulação, que são enzimas bacterianas que coagulam o fibrinogênio no sangue, e aí impedem as células de defesa de fazerem seu papel. A hyaluronidase, que é uma outra enzima que é secretada pelas bactérias, como as Streptococcus. As cinases, que são enzimas que degradam fibrina e assim digerem os coágulos formados pelo organismo, por exemplo, na tentativa de isolar a infecção. A colagenase, que é produzida por várias espécies de Clostridium e que facilita a disseminação da gangrena gasosa. Então, assim, muitas vezes as enzimas que poderiam estar ali impedindo, né, o avanço daquela bactéria, no caso, quando elas são produzidas pelas próprias bactérias, elas contribuem para o avanço da infecção. Ainda tem as enzimas proteases, IgA, que elas conseguem destruir anticorpos, que é bem comum na Neisseria gonorrhoeae e na Neisseria meningitidis. Então, por isso que elas acabam sendo mais virulentas, né? Elas têm um grau de patogenicidade muito maior. A gente tem ainda outras características, como, por exemplo, os patógenos bacterianos, eles conseguem danificar as células do hospedeiro utilizando os próprios nutrientes do hospedeiro, causando danos diretos à região próxima do local da invasão. Então, eles causam ali uma toxicidade ou uma destruição das células. Eles produzem toxinas que vão ser transportadas pelo sangue ou pela linfa, que aí vão danificar regiões mais distantes do que o próprio local onde eles invadiram. E também eles podem induzir reações de hipersensibilidade. Então, muitas vezes a alergia que
determinado organismo está passando, ela é uma alergia provocada pela presença de uma bactéria. E ali pode ser uma alergia de hipersensibilidade tipo 1 ou uma tipo 4, que é aquela reação de hipersensibilidade tardia, onde o organismo ainda está na tentativa de reagir contra aquele patógeno. A gente tem ainda a questão da produção de toxinas. Então, a gente tem as toxinas, que são substâncias venenosas produzidas por alguns micro-organismos, e tem a capacidade, né, e a capacidade desses micro-organismos produzirem as toxinas é chamada de toxigenicidade. Aí existem as exotoxinas e as endotoxinas. As exotoxinas são substâncias que vão ser liberadas para fora da célula. No geral, são bactérias gram-positivas que têm essa capacidade de liberar essas toxinas. E aí, em relação às endotoxinas, elas são produzidas, em geral, por bactérias gram-negativas, que elas, no caso das bactérias gram-negativas, elas consistem em uma porção lipídica de lipopolissacarídeos, os LPS, que fazem parte da membrana externa da parede celular das gram-negativas. E aí as endotoxinas, elas são liberadas quando a bactéria ela morre. Então, é preciso haver ali um rompimento da parede celular para poder que essas endotoxinas elas sejam liberadas, enquanto que as exotoxinas não. Elas simplesmente vão sendo produzidas e liberadas ali pela bactéria, nesse caso gram-positiva, que é o que acontece com o Clostridium botulinum, né, que é a toxina botulínica, que ela é produzida. Aí aqui a gente tem também outras situações que estão relacionadas às endotoxinas e à resposta pirogênica. Primeiro, um pirógeno é toda aquela substância ou componente que é capaz de causar uma resposta do organismo associada à febre. Então, um exemplo, uma vez que uma célula de defesa, ela consegue fagocitar uma bactéria que produz uma endotoxina, ela vai matar essa bactéria. E como consequência, essa bactéria ela vai liberar toxinas. Essas toxinas que vão sendo liberadas, elas vão cair onde? Na corrente sanguínea. E essas toxinas, elas vão mandar uma mensagem para o nosso hipotálamo, no cérebro, e aí ele vai começar a induzir a produção de prostaglandina e vai começar ali no nosso organismo a ter a reação de quem? Da febre. Então, a febre nada mais é do que um sinal, uma sinalização, na verdade, que o organismo ele está passando por algum processo que não deveria, ou seja, a invasão ou de um micro-organismo ou propriamente de uma toxina que é liberada por esse micro-organismo. Então, o que é essa resposta pirogênica? É a resposta condicionada à febre. Então, a febre é um indicativo, né? Ele pode ela pode indicar que tem algo de estranho com o organismo, que aí seria um processo ali de intoxicação ou de infecção. E aqui a gente tem ainda uma relação entre as endotoxinas e as exotoxinas. A primeira, né? Exotoxinas são liberadas por bactérias gram-positivas. Endotoxinas são liberadas por bactérias gram-negativas. As exotoxinas, o produto metabólico de células em crescimento, enquanto que as endotoxinas, nesse caso, elas vão estar presentes na LPS, que é a membrana externa das bactérias gram-negativas. No geral, quando se fala de farmacologia, ou seja, o efeito no organismo, as exotoxinas elas são específicas para uma estrutura ou função celular particular do hospedeiro, enquanto que as endotoxinas elas vão causar, no geral, febre, fraqueza, dores, até mesmo um choque séptico, e elas vão produzir os mesmos efeitos.
A estabilidade ao calor. No caso, a exotoxina, ela é instável. A temperatura, para poder destruir, ela vai variar entre 60 e 80 graus. Na endotoxina, elas vão suportar cerca de 121 graus, que no geral é o que é utilizado numa autoclave. Em relação à toxicidade, ela, pelas exotoxinas, ela é alta, né? A habilidade de causar uma doença, e as endotoxinas, ela vai ser baixa. Geração de febre, exclusivamente de endotoxinas. Imunologia, em relação, né, à imunologia, algumas, né, exotoxinas, elas podem ser neutralizadas. As endotoxinas, é muito pouco provável que elas vão ser neutralizadas. Em relação à dose letal, né, nas endotoxinas ela vai ser maior, por quê? Porque ela pode causar o choque séptico, então é algo que é bem mais grave. Mas não quer dizer que as exotoxinas elas sejam desconsideravelmente menos graves do que as endotoxinas, longe disso, até porque a exotoxina ela pode ser proveniente de uma gangrenosa gasosa, do tétano, do botulismo, da própria difteria. No caso das endotoxinas, ela vai, né, causar aí uma febre tifoide, infecções do trato urinário, meningite, meningocócica. Então, assim, cada uma vai ter sua particularidade. Aí a gente tem ainda os plasmídios, a lisogenia e a patogenicidade. O que é cada um deles, né? Os plasmídios nada mais são do que as moléculas de DNA circulares. E elas não estão conectadas diretamente com o cromossomo bacteriano, e mais, né, elas têm a capacidade de se replicarem. Um grupo de plasmídios, eles são denominados de fatores R, ou seja, de resistência. Eles são responsáveis pela resistência de alguns micro-organismos aos antibióticos. Então, lembra que quando a gente fala que determinada bactéria ela é mais resistente, é por conta do seu material genético. Então, a gente nunca pode dissociar o grau de patogenicidade ou o grau de resistência como sendo algo não associado ao seu material genético, porque sempre será, seja uma mutação que aconteceu, seja uma bactéria que consegue, né, replicar seu material com mais facilidade e, como consequência, dividir-se cada vez mais, então conseguem se replicar com uma maior facilidade e assim serem mais resistentes. A gente tem ainda os bacteriófagos, né, que são vírus que infectam bactérias. Eles conseguem incorporar o seu DNA ao cromossomo bacteriano e aí eles se tornam um prófago e permanecem em estado latente, ou seja, eles não vão causar a quebra dessa bactéria ou a morte dessa bactéria. Então, esse estado ele é chamado de lisogenia. Então, as células contendo prófagos, elas são chamadas de lisogênicas. Então, o material ali do vírus, o material genético do vírus, ele fica dentro da célula hospedeira e ela vai continuar se replicando ali, ou melhor, se dividindo com o material genético do vírus. E nesse caso, são chamadas de células lisogênicas. A gente tem ainda aqui que entre os genes de bacteriófagos que contribuem para a patogenicidade estão os genes que codificam a toxina, um exemplo, né? A toxina diftérica, a toxina eritrogênica, a enterotoxina estafilocócica A, a toxina pirogênica, a neurotoxina botulínica e a cápsula produzida pela Streptococcus pneumoniae. Então, assim, o que é interessante é que a gente sempre tem que associar algumas condições como algo que não está isolado. Então, uma bactéria ou várias bactérias, elas conseguem produzir toxinas que são patogênicas para o nosso organismo.
A gente tem ainda algumas propriedades patogênicas agora associadas aos fungos. Os fungos eles não possuem um fator de virulência bem definido. Alguns fungos eles possuem produtos metabólicos tóxicos ao hospedeiro. A toxina ela é apenas uma causa indireta da doença, uma vez que o fungo ele já está crescendo no hospedeiro ou sobre ele. As infecções fúngicas crônicas, como pé de atleta, provocam uma resposta alérgica no hospedeiro. E aí, em termos de portas de saída, né, quando a gente coloca que existe uma porta de entrada, também do micro-organismo também vai ter uma porta de saída. A gente pode citar secreções, excreções, corrimentos, tecidos que descamam. A gente tem aí o trato gastrointestinal e respiratório, que aí eles vão ter a descarga, né, de descargas nasais, como tosse e espirro. E a gente tem o trato urogenital, que seria com a presença dos corrimentos. Então, é interessante que a gente entenda que muitas vezes a gente pode se infectar através ali de uma secreção, de uma excreção, ou até mesmo do compartilhamento de utensílios de pessoas que estão com alguma bactéria, enfim, alguma vaginose no seu trato urogenital, e aí você compartilha um objeto, então você acaba também se contaminando. Às vezes você não precisa ter um contato direto com a pessoa, mas se você tiver um contato direto com os utensílios dela, você poderia estar se infectando. E aqui a gente tem um apanhado geral do que seria, né, essa porta de entrada, que aí a gente teria as membranas da mucosa, que aí inclui, né, trato respiratório, gastrointestinal, urogenital, a própria conjuntiva, quando a gente lembra aí da conjuntivite, a pele, a via parenteral, que inclui a questão de injeções, né, ou feridas em aberto, o número de micro-organismos invasores, a própria aderência, né, que aí vai incluir a questão da penetração ou evasão das defesas do organismo, que aí inclui cápsulas, componentes da parede, as enzimas, a variação antigênica, as invasinas, o próprio crescimento intracelular. Aí a gente tem os danos das células hospedeiras, né, que pode ser devido, por exemplo, às toxinas, e as portas de saída, como eu mencionei há pouco, que é justamente as secreções ou excreções que são produzidas pelo próprio organismo que está infectado. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Até breve e qualquer dúvida entre em contato.